Teleaula Natal. Hi everybody, I am a teacher. Eu sou a professora Cristiane, C-H-R-I-S-T-I-A-N-E. O meu sinal em Libra é o C, a configuração do C perto do lado, ok? My sign language is a letter C, next to, near my lip, ok? Eu tô vestindo uma camisa creme, calça jeans preta e eu uso óculos, não tô usando mais nenhum adereço, ok? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Aula número 6, que é a continuação da aula número 5 que a gente viu na sexta-feira passada, ok? O nosso tema continua sendo o environment e o particípio passado no verbo em inglês. E vamos ter um exercício ao final do texto, ok? Lembrando das estratégias de leitura, o skimming, o scanning, keywords, cognate word e false cognate. Toda vez que vocês forem ver um texto, verbal ou não verbal, você vai ter que olhar essas estratégias. O que consiste essas estratégias? É você ler o texto, ver o título, ver se tem imagem perto, ver qual é a relação entre o título e a imagem, as palavras que são parecidas com português, aquelas que não têm tradução como números, nome de pessoas, tá certo? Então vamos lá. Essa primeira imagem aqui, a gente tem uma imagem de uma cidade. Você está vendo uma nuvem bem carregada de chuva que está chegando nessa cidade, que é a cidade do Belém do Pará, tá certo? Percebam que a gente não tem quase nenhuma árvore, não tem um ponto focal de árvores, tá certo? Tem mais mesmo os prédios. O que eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem é o ambiente, tá ok? Então vamos lá. A foto é de André Silveira. What does the word environment mean? Aí você vai ver, esse é um título. Vamos perceber as dicas que esse título nos dá? A gente tem um ponto de interrogação, então ele está me fazendo a pergunta, não é isso? A gente tem a palavra environment entre aspas, que é a palavra principal, tá certo? E a gente tem, como começa uma pergunta, a palavra what e does. Esse what vocês conhecem quando o professor ensina para você what's your name? Então, qual é o seu nome? Então, você sabe que esse what é o que ou qual, tá certo? Esse does, ele é o auxiliar de tempo presente. Então, quer dizer que eu estou fazendo a pergunta para você e a pergunta é algo que está acontecendo nesse momento, que é no tempo presente, ok? Environment é a palavra-chave que a gente viu na aula 5, que a música que a gente tinha passado falava sobre meio ambiente, não era isso? Tinha um foco no meio ambiente, não necessariamente meio ambiente, era radiação, né, os problemas que a gente tem no meio ambiente. Então, o que significa, certo? Essa outra imagem já foi tirada, como vocês podem perceber aqui embaixo, no www.bbc.com. Então, BBC, pelo seu conhecimento de mundo, você sabe que BBC é uma emissora, uma cadeia de jornalismo, né? Isso, eles trabalham com jornalismo. Então, a gente sabe que isso daí, então, foi provavelmente retirado de um jornal, no caso da internet, um jornal virtual. No texto, a manchete, a gente tem escrito Forest, Fire, Devastated, Brasil, Pantanal, Tropical e Wetlands. Dessas palavras todinha, a primeira forest, você pode associar com floresta, já que a gente tem uma imagem abaixo que temos bombeiros apagando fogo, né? Isso na floresta. Então a gente tem a palavra fire, que com certeza você sabe o que é fire, porque vocês jogam Free Fire, tá certo? Então vocês sabem que fire, no caso do jogo, é arma de fogo, né? Isso, tiros, mas nesse caso aqui é só fogo. A gente tem a palavra Brasil, que é o nosso Brasil, não é isso? Pantanal, que é Pantanal mesmo, e tropical, que é porque a gente está na área tropical, não é isso? E wetland, essa você talvez não saiba traduzir, mas vocês
Se vocês já tiveram uma aula que a professora ensinou como era seco e molhado, vocês sabem que wet é molhado, certo? E land são terras, tá certo? Então, você sabe, se você assiste jornal, você sabe que a gente está tendo focos de incêndio no Brasil, na parte do Pantanal, não é isso? Então, vocês podem associar o título e a imagem, ok? Vamos passar para o próximo. Essa também é uma outra imagem, também do Belém do Pará, de Andréa Silveira. Então, a gente tem aqui um texto, temos a mesma imagem, né? Isso ela em menor proporção, e temos o texto em inglês. A gente vai ler o texto em inglês, depois a gente vai fazer as observações, ok? Everybody knows the planet has serious problems due to pollution in general. We live on a society of consumption and it leaves a mark on the environment. Humans, animals and the environment need to be on a perfect balance, or the planet will suffer the consequences. People need to realize they have to change if we want to live on a better place. Ok? Então vamos lá. Primeira palavra, everybody. Vocês lembram que eu comecei o texto com hello everybody? Então everybody é todo mundo, tá certo? Esse know, a segunda palavrinha, o know, a professora já perguntou para você, vocês já contaram aquela piadinha? Professor, como é? Eu não sei inglês. A professora fala, I don't know, eu não sei. Então esse know aí é o verbo saber, tá certo? The planet has, o planeta tem, porque a segunda palavra, planet, não parece com o nosso planeta? Então, planeta, has, vamos dizer que você ainda não se lembra desse has. Vamos lá. Serious parece com sério, não é isso? Vamos forçar um pouquinho aí, mas parece com sério. Problems, que é problema. Due to, esse talvez você ainda não tenha aprendido, mas algum professor pode ter dado para vocês, mas os meus, por exemplo, não viram essa palavra, ok? Então vamos pular due to, pollution, poluição, que eu acho que algum professor disse que a maioria das palavras terminada com esse T-I-O-N equivale ao nosso são, ok? Mas não são todas, é a maioria, mas não são todas, tá certo? In general, general, será que é general? Vamos ver depois na tradução se encaixa essa palavra. We, nós, live, lembra das lives? Não é live, é live, tá certo? Tem a diferençazinha. On a society, sociedade, of consumption, consumpção, será que é isso? Meio estranho, né? Então vamos lá, continuando. And it, o pronome ele ou ela para animal, coisa, ou se referindo a uma coisa que já foi dita, nesse caso, está se referindo a uma coisa que já foi dita, ok? Leaves a marca on the environment. Environment que é meio ambiente, tá ok? Humans, humanos, animals, animais, and the environment, e o meio ambiente, need to be. Talvez vocês não se lembrem que é need, mas a gente vai lembrar já já, tá ok? E o be é o nosso ser ou estar. Então, o meio ambiente está, porque ele não pode ser, mas está. Perfect, perfeito, não sei se vocês conseguem associar essa palavra ao nosso português. E balance, será que é balanço? Vamos ver se essa encaixa também. Or the planet, planeta. Will é o nosso auxiliar de tempo futuro, certo? Suffer, sofrer, não sei se vocês conseguem fazer essa associação. E consequências, consequenciais. People, algum professor também deve ter falado para vocês. Hello people, oi gente. Então, pessoas, gente. Need to realize, realizar, será que é realizar mesmo? They, o pronome eles ou elas. Have to change, não sei se vocês lembram dessas palavrinhas, mas a gente vai ver já já. If, talvez vocês não conheçam. We, nós. Want, querer. To live, morar. On a better place. Better, eu acho que vocês já ouviram falar que é melhor. Mas vamos destacar as palavras que a gente conseguiu associar com o português? Lembre-se, às vezes a palavra, ela não...
você consegue associar, mas ela não se encaixa. Então, se ela não se encaixar na tradução, é porque ela não é. Seria um falso cognato. Tá ok? Então, por exemplo, todo mundo sabe, everybody knows, todos sabem. The planet has serious problems. O planeta, sérios problemas. Então, essa palavra has aí poderia ser traduzida como tem, não é isso? O planeta tem sérios problemas due to pollution in general. Lembra que eu falei que esse general não pode ser traduzido como general? Ele está mais com um sentido de geral. Não? Então, o planeta tem sérios problemas de poluição no modo geral, tá certo? We live in a society, nós moramos numa sociedade de consumo, não é consumpção, né? Não encaixava essa palavra, porque ela é um falso cognato, então é de consumo, tá certo? E esse consumo, ele deixa marcas no meio ambiente. Se a gente consome muito, a gente vai acabar deixando pelo meio ambiente essas marcas da gente, não é isso? Segundo parágrafo. Humanos, animais e o meio ambiente precisam estar em um perfeito equilíbrio, então não é um balanço. Tá? A gente traduziria melhor se a gente traduzisse como equilíbrio. Ou o planeta sofrerá as consequências. Se a gente não tomar conta do nosso planeta, vai ter consequências. Pessoas precisam entender que eles têm que mudar se nós quisermos morar num lugar melhor. In a better place, on a better place. Essas três palavrinhas, do to, lives e environment, são as palavras-chave do texto. Percebo que em vermelho são as palavras que vocês conseguiriam traduzir, as de azul são as que vocês viram em algum momento da aula de inglês com o professor de vocês, e os em verde você pode saber porque você estuda inglês, porque você anota as coisas. Em falar em anotar, você está com o seu caderno anotando aí as palavrinhas? Porque vai ter um exercício, lembre-se, tá certo? Não se esqueça. Então, vamos lá. Só retomando o que a gente viu. Palavras cognatas. Problems, society, problema, sociedade, se parece com português? Falsos cognatos. É aquela que pode parecer, mas não é. Então, esse live aí, você pode pensar, por exemplo, que seria as lives do Instagram, mas não é isso? O balance não é o balance de balançar, é de equilibrar. E o general não é general, é no sentido de geral, certo? E as palavras-chave, keywords, a gente tem environment, que é meio ambiente, a gente tem due to, que é devido a, e a gente tem a palavra lives, que é deixar, ok? Vamos para um pequeno exercício? Vamos lá. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Vou dar as frases, vocês vão olhar as palavras cognatas, aquelas que vocês acham que são parecidas com as de português, tá ok? Vou passar uma por uma, depois a gente faz respondendo. Letra A. The accidental creation of a cure. Letra B, he analyzed different materials and their compositions. Letra C, Anna consulted other scientists so that she could draw her conclusions. E letra D, he worked hard to resolve the problem. Vamos lá. Na letra A, quais são as palavras que são parecidas com o português? Acidental, não é isso? Criação, que o chão é o nosso são, então fica criação, criação, não é isso? E cure, que é cura. Então, uma criação acidental de cura. Letra B, a gente tem analyze different materials, analisar materiais diferentes ou diferentes materiais, não tem problema nenhum. E a palavra composição. Na letra C a gente tem consultou, cientistas e conclusões. E na última a gente tem a palavra resolve, que é resolver, e problem. Observação, a gente tem as palavras que terminam em AD. Lembra que a gente viu na aula passada
que o ED é uma das formas de fazer o passado das palavras, dos verbos em inglês, é uma das formas, não é isso? Então, analyzed, que termina com ED, consulted, que termina também com ED, e só essas duas, desculpa. Desculpa, tem o worked, que eu acabei de esquecendo. Então, vamos fazer uma revisão bem rapidinho, tá certo? Simple past. This is Julia. Esta é Julia, ok? This is what she did last week. E isso é o que ela fez na semana passada. A gente tem uma imagem de um cachorro, a gente tem a imagem de uma bola e a gente tem uma imagem de uma bicicleta. Júlia é uma menina que ela é uma morena, cabelos cacheados, ela está usando um vestido ou uma blusa de cor rosa, tá ok? Então, o que é que ela faz com o cachorro? Ela passeia, não é isso? Dá uma voltinha com o cachorro. O que é que ela faz com uma bola de futebol? Ela joga futebol. Por que menina não pode jogar futebol? Podemos sim. E andar de bicicleta, não é isso? O que faz com a bicicleta? A gente anda de bicicleta. Então, vamos ver como essas frases ficariam em inglês no tempo passado? Então, vamos lá. She walked her dog. Ela andou com o cachorro dela. A gente tem o verbo walked com ED. She played soccer. Ela jogou futebol. Professora, mas futebol não já está em inglês, futebol? Mas não é o nosso futebol, tá certo? Nosso futebol é soccer. Futebol seria o futebol americano, tá certo? E she rode a bike. Ela andou de bicicleta. Esse rode, R-O-D-E, não termina com ED, porque lembra que existe uma segunda forma de fazer o tempo passado, que teria naquela tabela, na segunda coluna, que tem uma forma especial, cada um com sua forma, que você vai ter que aprender, tá certo? Vocês vão anotando e vão aprendendo conforme vocês vão estudando. Então, é isso, gente. A nossa aula termina por aqui. Não esqueçam de anotar tudo que vocês têm aprendido nas aulas de inglês e nas outras aulas também, tá certo? Vão fazendo anotações para vocês fazerem o exercício que a gente envia para vocês, tá ok? See you!